Fala galera, beleza? Aqui na área trazendo mais um vídeo comentário aqui para vocês. Pessoal, continuando nossos vídeos aí de notícias, hoje eu quero falar um pouquinho para vocês aí sobre as empresas chinesas que estão entrando no mercado brasileiro de smartphones. A primeira empresa que chegou aqui no Brasil, galera, foi a Xiaomi. No exterior ela é praticamente chamada de Apple chinesa, pelas inovações dela, pela qualidade dos aparelhos dela e tudo mais. O problema, galera, é que nos últimos dias aí eu tenho percebido na internet algumas notícias aí dizendo que a Xiaomi está querendo sair do território brasileiro novamente. Pesquisando isso aí e sabendo um pouquinho do que aconteceu aí durante a permanência da empresa aqui no Brasil, eu queria apontar algumas coisas para vocês. A Xiaomi, quando entrou no Brasil, galera, ela veio com o aparelho dela, um aparelho modesto, vamos dizer assim. Era o Redmi 2, galera. Era um aparelho com processador quad-core, simplesmente era o Snapdragon 415, tinha 1 GB de RAM, câmera traseira de 8 megapixels e a frontal de 2. E uma tela, simplesmente, acho que era 4.7 polegadas aí, numa tela HD de IPS. Galera, o problema foi o seguinte, eu creio que a Xiaomi, quando entrou no mercado brasileiro, a forma de venda dela para o mercado brasileiro não foi tão bem recebida. A Xiaomi, ela fazia eventos esporádicos, assim, datas certas, a qual ela promovia o aparelho dela e fazia vendas desses aparelhos. Além dos aparelhos, ela também vendia fones de ouvido, tal, um carregador portátil, simplesmente acho que 10.000 mAh, hein? E mais uma pulseira chamada de Mi Band. Eu fui um desses compradores do aparelho Redmi 2. Eu paguei R$499 na época, simplesmente foi no terceiro evento de vendas. E galera, eu enfrentei sérios problemas com o meu smartphone. Por quê? A Xiaomi, galera, ela faz os aparelhos dela e ela também tem uma própria distribuição do Android, uma própria personalização, a qual ela chama de MIUI. O MIUI, né, vamos dizer assim. Então, o que acontecia, galera? A MIUI era uma interface bastante bonita, bastante interativa, com várias funções interessantes. O problema é que a MIUI ela necessita de uma quantidade considerável de memória RAM para ela funcionar corretamente. E o problema que a gente tinha no Redmi 2 era esse. Aliado ainda mais com o sistema, a gente tinha também um problema no gerenciamento da memória RAM que a gente tinha. Muitas das vezes aí seu smartphone travava, você passava raiva, você era obrigado muitas das vezes a utilizar, por exemplo, aplicativos alternativos para acessar redes sociais como Facebook, Twitter, entre outras redes aí, porque o smartphone travava, ficava impossível utilizar ele. Minha única solução foi utilizar uma Custom ROM. Eu utilizei bastante tempo uma distribuição da CyanogenMod, do Android 5.1 na época. Depois eu passei para uma ROM customizada da MIUI mesmo, que já era MIUI 7, e eu consegui daí utilizar meu aparelho muito bem. Fiquei um tempo com ele, depois do tempo eu vendi. O problema, galera, é que muita gente teve problema com esse aparelho e reclamava no site, nas redes sociais da Redmi, conforme a gente está fazendo mesmo com a Lenovo hoje. O tempo passou, galera, e a Xiaomi, ao invés de apurar os problemas que a gente tinha no Redmi 2, ela foi e lançou em território brasileiro o Redmi 2 Pro, que praticamente era o mesmo smartphone, sendo a diferença única é que esse aparelho tinha 2 GB de memória RAM. Dizendo assim, corrigindo o problema que a gente tinha no Redmi 2, que era o aparelho primeiro que eles trouxeram aqui para o Brasil. Da mesma forma também com eventos online, continuando vendendo os aparelhos. O problema, galera, desses eventos online, na minha opinião, é que muitas das vezes a informação sobre a venda desse tipo de aparelho, sobre a venda desses smartphones, não chegam na parcela da população que realmente precisa de uma venda de um aparelho nessa faixa de preço. Vamos dizer assim, muita gente não tem acesso à informação, ou então muita gente não sabe onde procurar a informação para chegar até ela. E a Xiaomi, ela opera bastante assim pelo boca a boca, pelo marketing próprio, onde eles chamam de Mi Fans, uma coisa assim, tal, e eles dependem desse tipo de propaganda. O problema, galera, é que aqui no Brasil muita gente não conhecia a empresa, então isso não correu muito bem aqui dentro do território brasileiro. E eu creio que deva ser esse um dos motivos aí que a Xiaomi tá saindo do Brasil. Outro problema também que eu vejo que tem, galera, é que, vamos dizer assim, naquela época que saiu o Redmi 2 aqui no Brasil, há pouco tempo antes a gente tinha tido aí a era dos Moto Gs, vamos dizer assim. Eu lembro que naquele período, galera, para onde você olhasse uma pessoa, tava alguém com um Moto G1 ou um Moto G2 na mão. Foi um aparelho que fez bastante sucesso. O Moto G1, por exemplo, foi um aparelho que era um aparelho quad-core,
com eu não lembro direito se era 512 MB de memória RAM, se era 1 GB e tal. A câmera traseira era de 5 megapixels e a frontal de 2. Era um aparelho que, para aquela época, supria bastante a necessidade aí daqueles que adquiriam o aparelho, principalmente pelo preço. Vendeu muito aqui no território brasileiro. E muitas empresas tentaram copiar isso da Motorola, como a Samsung e outras empresas aí, lançando vários smartphones aí com um hardware similar ao Moto G. O problema, galera, é que o consumo de smartphones dentro do território brasileiro aumentou bastante e bastante gente passou a se desinteressar por essa classe de smartphone, procurando alguns smartphones um pouco mais parrudo, com alguns recursos diferentes e tudo mais. E a Xiaomi, ela trouxe realmente esse aparelho aqui para dentro do território brasileiro. As vendas não foram lá tão grandes. Para você ter uma ideia, a Xiaomi hoje, galera, ela é dona do segundo melhor smartphone do mundo. Se não falhamente, é o Mi 5. Se você olhar no ranking aí dos smartphones, o segundo smartphone mais forte do mundo é o dela. Ela fica acima de S7 Edge, Note 5 aí, que a gente tem aqui do Brasil e tudo mais. E a gente sempre pedia para a Xiaomi trazer esses aparelhos para o território brasileiro. O problema é que eu acho que a empresa encarava o território brasileiro de uma forma na qual esses aparelhos não fariam sucesso aqui, ou então que esses aparelhos talvez elevassem muito aí o padrão de smartphone top no Brasil, porque o que a gente tem aqui de top no Brasil é consideravelmente fraco que há no exterior aí, principalmente os smartphones chineses. Antigamente a gente tinha uma certa rejeição com aparelhos celulares chineses, a gente chamava de Xing Ling naquela época, porque realmente era um aparelho de baixa qualidade e tudo mais. O sistema não funcionava direito, muitas vezes era uma cópia. Hoje em dia já é diferente. A tecnologia na China aumentou muito, ela está muito superior aí a boa parte do mundo, né? E hoje a gente tem vários aparelhos chineses aí que dão pau na maioria dos aparelhos top aí que a gente tem de empresas famosas. Eu mesmo tive um aparelho chinês, tive o OnePlus One. Até hoje foi o melhor smartphone que eu tive na minha mão. Tive que me desfazer dele por condições financeiras, mas me arrependo amargamente aí por ter, vamos dizer assim, deixado esse aparelho escapar das minhas mãos. Mas é isso aí, galera, para vocês terem uma ideia aí, outras empresas chinesas estão chegando aqui, como a Lenovo também, ela entrou aqui no Brasil com o Lenovo Vibe A7010. Só que para você ter uma ideia, galera, como é a mentalidade dessa empresa quando entra no Brasil, com o seu nome, ela não traz algum aparelho top dela. Ela trouxe a variante do A7010, a mais fraca, onde ele traz um processador MediaTek. Para você ter uma ideia, a gente tem um A7010, que é chamado de Vibe X3, se não me falha a mente, no exterior, a qual ele carrega o Snapdragon 802, se não me falha a mente, a câmera traseira é 16 megapixels, o aparelho é o mesmo, olhando para ele assim, mas dentro dele é diferente, o hardware é mais parrudo, só que a Lenovo não trouxe isso aqui pro Brasil. Por quê? E não tem porquê, cara, porque, vamos dizer assim, cara, um povo que compra iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 6 Plus aí, pagando R$4.000 no smartphone, cara, com certeza eles conseguiriam pagar, a gente conseguiria pagar um smartphone um pouco mais caro aí, mas não trouxeram aqui pro Brasil, e a gente tem que se conectar com o que a gente tem até o momento, né? Falando ainda aí sobre o caso do A7010, a qual chegou no Brasil a versão mais inferior do smartphone, carregando um processador MediaTek e tudo mais, como eu retratei para vocês. O Moto G mesmo, eu não tenho certeza, mas eu creio que não veio a versão mais top para o Brasil, que era aquela versão com 4 GB de memória RAM e 32 GB de memória interna no smartphone. E a gente pode ver entre outros fabricantes também, galera, que no Brasil eles acabam aí fazendo alguns outros smartphones com a versão um pouco limitada aí do seu smartphone mais top. Claro que isso aí dá a oportunidade aí dos consumidores terem um smartphone um pouco mais atual, porém com um hardware um pouco mais modesto. Só que o problema, galera, é que dessa vez estão trazendo apenas o smartphone com hardware modesto e não deixando aí a chance da gente adquirir um aparelho top de uma empresa aí que está entrando no mercado brasileiro, uma empresa nova que realmente vale a pena a gente pegar o smartphone dela, porque a gente sabe que a qualidade é boa. Logo após aí o A7010, ela lançou o Vibe K5 no mercado brasileiro também. Mesma coisa, galera. O smartphone continua aí na mesma faixa de preço, continua aí sendo oferecido para o mesmo público aí, vamos dizer assim. É um smartphone mid-end, não tem um smartphone top de uma empresa chinesa aqui dentro do Brasil para mostrar o poder do mercado chinês aqui dentro do país.
É bastante complicado, galera. Pra gente poder ter acesso a esse tipo de smartphone, a gente tem que importar, muitas vezes aí sendo taxado quando chega dentro do país. É complicado porque o mercado chinês traz aí aparelhos ótimos, galera, com preço acessível. Porém, pra gente aqui dentro do Brasil, fica complicado a gente conseguir esses aparelhos. Vocês podem ver aí, para vocês terem ideia, essa era Moto G que eu disse, Moto G1 fez sucesso, Moto G2 fez sucesso, Moto G3, galera, não fez tanto sucesso. Por que não fez? Porque não houve uma grande, vamos dizer assim, um grande avanço tecnológico do Moto G2 para o 3. Agora foi lançado o Moto G4. A gente não tem ainda aí vamos dizer assim, uma forma aí de estimar a quantia de vendas aí do smartphone, porque ele foi lançado há pouco tempo. Mas galera, ele ainda assim não houve um avanço tecnológico que vale a pena você investir grana para estar passando para a nova geração do smartphone. Então eu acho, assim, na minha opinião, galera, que as empresas chinesas realmente deveriam investir forte no mercado brasileiro. Só que trazendo smartphones que possam concorrer com os smartphones top que a gente tem aqui, como o Galaxy S7 Edge, custa 4 mil reais aí, sendo aí praticamente impossível para quem tem até 2 salários mínimos aí você ter um smartphone desse. É bastante complicado, galera, por causa dos preços dessas outras fabricantes que tem por aí. Sendo que tem empresas que já estão dentro do território brasileiro que podem oferecer smartphones melhores, mas não o fazem. Eu queria muito, galera, que tivesse outras empresas aqui dentro oferecendo esse tipo de smartphone. Puta, eu com certeza iria adquirir esses smartphones, com certeza ia tentar promover eles aqui dentro do YouTube, cara. Porque eu sei, galera, que os smartphones chineses hoje, a boa parte deles são de alta qualidade. A gente pode ver aí pela Asus, galera. A Asus entrou aqui com o Asus Zenfone 5 e o 6. O 6 era um smartphone um pouco mais top e o 5 era equivalente aos Moto Gs que tinha na época. Ele fez sucesso com a compra, por quê? Porque ele trouxe recursos a qual diferenciava desses outros smartphones. Como, por exemplo, a câmera dele que tirava fotos melhores no escuro, o processador sem Intel. O único problema que tinha no Zenfone 5 e 6 era a bateria, galera. Após isso, ela trouxe o Zenfone 2, a qual forçou as outras empresas a trazer smartphone aqui para o Brasil que conseguissem, vamos dizer assim, disputar mercado com o Zenfone 2, porque ele tinha 4 GB de memória RAM, era um processador quad-core de 2.5 GHz, era um aparelho forte pra caramba, que foi obrigado, as empresas foram obrigadas a melhorar a qualidade dos smartphones para poder concorrer com eles. E agora aí a gente tem o lançamento do Zenfone 3, da mesma forma também. Se vier a versão mais top para o Brasil, que é aquela versão de 6 GB de RAM, cara, as empresas vão ter que correr atrás do prejuízo, vão ter que dar um jeito de conseguir disputar mercado com a Asus. A Asus é uma empresa hoje que está fazendo certo dentro do Brasil, pelo menos na minha opinião. Agora as outras empresas seriam legal se elas seguissem o mesmo exemplo da Asus. Bom, é isso aí, galera, só minha opinião. Hoje à noite aí a gente vai estar gravando um vídeo com mais 2 colegas aí que tem canais no YouTube aí no ramo de smartphones, onde a gente vai discutir um pouquinho aí sobre o Asus Zenfone 3, os 3 smartphones dela, e principalmente, galera, a forma que ela aborda o mercado brasileiro. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, deixe seus comentários aí embaixo, sugestões, dúvidas, críticas, se você quiser deixar aí. Se você concorda com o que eu disse, deixa aí nos comentários também, se você não concorda da mesma forma. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, muito obrigado mais uma vez, valeu, falou! Galera, deixe seu like, deixe seu favorito, compartilhe com seus amigos, dá uma olhada nos meus vídeos anteriores e, é claro, inscreva-se no canal, beleza? Falou, tchau, tchau.